Voltamos, amores, e agora a gente vai ver aí em matemática, dando continuidade às aulas anteriores que falam sobre os números decimais. Hoje a gente vai falar da multiplicação e divisão por esses números, tá? Que por 10, por 100 e por 1000. Então a gente vai acompanhar aí na página 50. Neste item, vamos pensar nas regularidades da multiplicação e da divisão de números decimais por 10, 100 e 1000. Leia com atenção a situação, o problema a seguir. Então, o que nós temos aí? Júlio observou que a capacidade de uma garrafa de suco natural é de 2,5 litros. Se ele comprar uma caixa com 10 garrafas deste suco, quantos litros de suco natural Júlio comprará? Para resolver a questão, eu usei a calculadora. Multipliquei 2,5 por 10 e o resultado, foi igual a 25 litros. Ainda com a calculadora, fiz outras multiplicações de números decimais por 10 e percebi que o resultado é igual ao número decimal, mas com a vírgula deslocada uma casa decimal para a direita. Lembra, tia Jerusa já falou isso com vocês. Se for multiplicado por 10, a gente anda uma casa. Se for multiplicado por 100, duas casas. E se for multiplicado por 1000, três casas, de acordo com a quantidade de casas decimais, ou seja, a quantidade de zeros que eu tenho. Será que essa observação se aplica a qualquer número decimal multiplicado por 10 e por 100 e por 1000? Será que acontece do mesmo jeito? Então aí nós temos um exemplo que foi utilizado aí a calculadora para que vocês possam perceber esse cálculo. Usando uma calculadora como recurso, veja os produtos encontrados no quadro a seguir. Então, nós temos aí as multiplicações por 10, por 100 e por 1000 e acima o número que eu quero multiplicar. Então, eu quero multiplicar 0,5, 22,8 e 341,87. Então, multiplicando 0,5 por 10, por 100, por 1000, eu tenho 10 vezes 0,5, eu andei uma casa para a direita, então eu tenho 5,0. Multiplicando por 100, eu tenho duas casas, antes da vírgula, então eu tenho 50,0. E multiplicado por 1000, eu tenho três casas antes da vírgula, então eu tenho 500,0. E se for o número 22,8, 228,0, 2.280,0 e 22.800,0, tá? E se for 341,87, multiplicado por 10, eu tenho 3.418,70. Se for multiplicado por 100, eu tenho 334.187,0. E se for multiplicado por 1000, eu tenho 341.870,0. Observando os resultados, percebemos que os algarismos que compõem um número avançam para a ordem superior quando ele é multiplicado por 10, por 100 ou por 1000. Em outras palavras, podemos dizer que quando multiplico o número por 10, a vírgula se desloca uma posição para a direita. Se for por 100, a vírgula se desloca duas vezes de posições para a direita. Se for por 1000, a vírgula se desloca três posições para a direita. Então, o que nós temos aí? Multiplicar o número por 100 é o mesmo que multiplicar por 10 duas vezes. Por isso, a vírgula se desloca duas posições para a direita. Multiplicar o número por 1000 é o mesmo que multiplicar por 10 três vezes. Por isso, a vírgula avança três posições para a direita. Observe que quando a vírgula se desloca e não há mais algarismos escritos no número, zeros são acrescentados. Então, como essas três informações são importantes,
a gente vai, ó, circular em volta, tá? Dessa explicação para nos facilitar, tá? Ó, igual a tia Jerusa fez aqui. Circulei em volta. Aí, na sequência, na página 52, o que que nós temos? Agora, vamos resolver uma situação que envolve a divisão de números decimais. Um rolo de barbante tem 35 metros de comprimento. Se ele for dividido em 10 partes iguais, qual será o comprimento de cada uma das partes? Para responder a questão, eu dividi 35 por 10. A calculadora deu e o quociente foi 3,5, ou seja, o comprimento de cada rolo é de 3,5 metros. Realizei outras divisões por 10, por 100 e por 1000 e percebi que o resultado tem os mesmos algarismos, o número decimal, mas com a vírgula deslocada 1, 2 ou 3 casas para a esquerda, respectivamente, em relação à posição inicial, tá? Então, isso aí é na divisão. Na multiplicação, a gente anda com as casas para a direita. Na divisão, a gente usa as casas para a esquerda, como mostra aí o exemplo, tá? No quadro. Analisando os quocientes encontrados, nota-se que os algarismos que compõem o número recuam para a ordem inferior, cada vez que ele é dividido por 10, por 100 ou por 1000. Desta forma, podemos afirmar que, se o número for dividido por 10, a vírgula se desloca uma casa para a esquerda. Se for dividido por 100, a vírgula anda 2 casas para a esquerda. Se for por 1000, a vírgula se desloca 3 posições para a esquerda. Assim, como na multiplicação, na divisão, percebi que quando deslocamos a vírgula para a esquerda, também incluímos zeros no número quando ele não apresenta mais algarismo. Então, quando não tem mais algarismo, essas casas vão ser representadas pelo zero. Aí nós temos um exercício resolvido que nos mostra um pouco melhor isso. Tiago comprou 35 litros de refrigerante para a festa de aniversário de sua filha. Ele vai distribuí-los igualmente nos copos apresentados abaixo, todos da mesma medida. Quantos litros de refrigerante Tiago colocará em cada um dos copos? Para isso, a gente já tem aí a resolução. Para responder essa questão, inicialmente, verificamos que serão usados 100 copos. Com isso, é necessário realizar a divisão entre 35 e 100, ou seja, dividir 35 litros de refrigerante nos 100 copos que Tiago comprou. Se encaixarmos o número 35 no quadro de ordens, perceberemos que, por ser um número natural, ele não possui a parte decimal, portanto, não há vírgulas. Como faremos a divisão de 35 por 100? Será necessário incluir a parte decimal, que é o que mostra na página seguinte, tá? Lembrando que dividir por 100 é equivalente a dividir por 10 duas vezes. Primeiro faremos a divisão passo a passo para visualizarmos melhor. Então, aí, ó, tá a divisão, né, do número inteiro e da parte decimal. Então, ele tem aí 35, tá? Se dividirmos por 10, a gente vai ter 3,5. E se a gente dividir por 10 de novo, a gente vai ter 0,35. Incluímos o zero para marcar a ordem da unidade da parte inteira. Agora, vamos usar a regularidade aprendida neste capítulo, ou seja, vamos recuar para a esquerda 2 posições da vírgula. Então, ó, 35, partimos desse ponto para deslocar a vírgula. Depois, vírgula 35, deslocamos suas posições à esquerda e a vírgula ficará antes do 3. E
Neste caso, 0,35. Iremos incluir o zero para marcar a posição da parte inteira. Lembra que a gente viu que a parte inteira fica sempre antes da vírgula? E quando não tem, a gente completa com o zero. Resposta: Tiago colocará 0,35 litros de refrigerante em cada um dos copos. Já volto com os exercícios de fixação.